Boa noite, gente. Então, sou Alex Eduardo Bernardini, professor aqui do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos. E esse aqui é o nosso bloco 2, Óptica 2, desse primeiro conjunto do conteúdo de óptica, deste curso de Óptica e Física Moderna, que corresponde à disciplina de Física 4, aqui na Universidade Federal de São Carlos. Então, nesse bloco 2, né, como sequência do bloco 1, onde falamos de ondas eletromagnéticas e das propriedades gerais de uma onda eletromagnética, né? Como a sua descrição em termos de campos eletromagnéticos, campo elétrico e campo magnético, como também a sua descrição com respeito às propriedades de propagação e de polarização desses vetores, né? Que compõem a onda eletromagnética. Bem como o vetor de Point, que indica o fluxo de momento linear, o fluxo de energia, coisas do gênero, propriedades gerais das ondas eletromagnéticas. Nós vamos continuar então com o nosso bloco 2 de óptica, que comporta aí a descrição de fenômenos eletromagnéticos, ou em geral fenômenos ondulatórios, né? Porque são fenômenos comuns a quaisquer tipos de movimento ondulatório, da reflexão, da refração e da interferência, né? Apenas aqui respondendo algumas dúvidas dos alunos, o livro que eu estou utilizando corresponde a este daqui, que é o Fundamentos de Física do Halliday-Resnick, com essa versão aí do Joe Walker, certo? Na 8ª edição, né? Então, para este assunto de óptica, os capítulos relevantes para o nosso curso são os capítulos 33, que abordamos no bloco Óptica 1, o capítulo 35, que estamos agora a abordar no bloco de Óptica 2, o 35, e o capítulo 36, que vai ser no bloco de Óptica 3. Então é o 33, ondas eletromagnéticas, o 35, interferência, que comporta aí também difração, comporta também refração, comporta também reflexão, tá? Filmes finos e coisas do gênero, tudo que está indicado. E o capítulo 36 vai ser do último bloco de óptica, certo? Que trata da difração, em mais detalhes, tá? É importante lembrar que adentraremos ao conteúdo de física moderna, a introdução de física moderna, né, de fundamentos de física quântica, que são relativos aos capítulos 38 em diante, né? Mas por enquanto, nesta parte de ótica, 33, 35 e 36, tá? São esses os capítulos. Então, eu vou dividir este bloco de reflexão, refração e interferência em duas partes. Na primeira parte, tá? Na primeira parte eu vou falar de reflexão e refração, tá? Eu não vou entrar no mérito da descrição geométrica. Eu vou me ater à descrição ondulatória, tá? A óptica física, tá? E não a óptica geométrica. A óptica geométrica você já vem lá no ensino médio, não é do nosso propósito desse curso um pouquinho mais avançado, tá bem? Pois bem, então, quais são os princípios elementares que utilizaremos aqui nesta descrição teórica? Lembrando que todos esses assuntos, gente, estão lá nos capítulos 33, 35 e 36 do Halliday, com seus pormenores também. O Halliday trabalha com muitos exemplos. Então, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem esses exemplos antes de resolverem as listas de exercício, tá? Isso é muito importante. Bom, a gente vai partir do princípio de Huygens, né? Que eu vou descrever daqui a pouquinho. Vamos falar da lei de reflexão, a lei de refração, do experimento de Young. Depois, na parte B, né? Na parte B deste tópico 2, falaremos também da interferência e de interferência em filmes finos. Okay? Este dinamarquês, o Christian Huygens, holandês, não é dinamarquês, apresentou a primeira teoria ondulatória em 1678. Né? Então, uma teoria mais simples que a teoria de Maxwell, ela é bem rudimentar, vamos assim dizer, né? Bem geométrica, em certa medida. Ela permite a explicação das leis de reflexão e refração em termos de ondas e define o índice de refração. Né? Então, ela não vai nos fundamentos
do eletromagnetismo, porque nem eram consolidados, né? Mas ela permite o desenvolvimento da ótica geométrica, né? que descrever a propriedade das lentes, dos espelhos e coisas do gênero, né? Ele também criou um relógio de pêndulo, né? Uma informação que, até certo ponto, não relevante neste momento, né? Mas significa que o cara era interessado, enfim, tá? Mas vamos aqui ao que interessa, né? Então, de acordo com o princípio de Huygens, todos os pontos de uma frente de onda, tá? Não precisa ser eletromagnética, onda qualquer, se comportam como fontes pontuais para ondas secundárias, né? Depois de um intervalo de tempo t, a nova posição da frente de onda é dada por uma superfície tangente a essas ondas secundárias, né? Então, isso fica um pouquinho mais bem ilustrado nesta figura de difração, né? Aqui temos uma fenda que vai promover a difração, nós vamos escrever mais lá na frente o processo, né? Um pouquinho mais quantitativamente falando, né? Mas se vocês notarem, ó, tínhamos uma frente de onda, todas com as ondas ali, com a posição espacial paralela a essa chapa que contém a fenda, e no momento em que colidem, né, com então, espalhamento por essa fenda, podemos descrever o processo como novas fontes secundárias, pontuais. E essas fontes pontuais, como toda fonte pontual, tem um comportamento circular, né? Seria, em 3 dimensões seria esférico, ou em 2 dimensões seria cilíndrico, vamos dizer assim, né? Mas depois de um tempo, se você vai lá, acompanhando pelo esquema de cores, ó, todos os pontinhos verdes ali, né? É que aí a gente botou 6 fontes amarelas, mas são infinitas fontes pontuais. Então, cada uma dessas infinitas fontes pontuais, melhor dizendo, vão formar um perfil de onda que lá na frente vão se combinar como se estivessem todas com a mesma, na mesma posição paralela espacial, né? Então esse é o princípio de Huygens, ele dá esse indicativo. Não vale apenas para essas ondas planas, até para ondas esféricas, para ondas cilíndricas. Se a gente decompor cada seção circular do cilindro, cada perfil do cilindro, cada casquinha do cilindro, como composição de fontes pontuais, lá na frente elas compõem novas frentes cilíndricas, né? E ele utilizou então essa formatação geométrica da descrição das ondas para, por exemplo, obter a lei da reflexão. A lei da reflexão é das mais simples, vocês já conhecem desde lá do ensino médio, que ela diz o seguinte: se você tem um plano reflexivo, esse plano AD, né, é um espelho, onde estão os pontinhos pretos aí, né, à direita, tá? A figura da esquerda é só uma ilustração de Huygens. Estou falando aqui do desenho da direita. Tem esses pontinhos pretos grossinhos aí, tá? Esse é o espelho. Vem a frente de onda. A frente de onda colide com esse espelho e é refletida. Então, o vetor de propagação que está em vermelho aí, ele vai fazer um ângulo com a normal ao espelho que está em azul, né? Um ângulo θi. E na reflexão, o ângulo θr. E o princípio de Huygens permite, então, que se conclua que os dois ângulos são iguais, o θi e o θr, né? Tem uma outra forma de enxergar isso aí, que é pelo princípio de Fermat, ou o princípio de ação mínima, né? O princípio de Fermat diz o seguinte: imaginar o espelho, como está desenhado aí, e uma fonte A e um detector B à direita, né? Essa fonte A emite para tudo que é lado. Por que o raio, qual é o raio que chega mais rápido em B? Bom, se a velocidade é sempre c, que é a velocidade da luz, então o raio que chega mais rápido vai ser aquele tal qual o ângulo de reflexão no espelho é o mesmo que o ângulo de incidência, θi igual a θr, né? À medida que você foge dessa configuração, você tem caminhos mais longos, e caminhos mais longos levam mais tempo. Então, o princípio de Fermat determina que a natureza escolhe o caminho que leva menos tempo, né? De esforço mínimo, né? Lei de minimação, ok? Então, falando grosseiramente.
Mas dá para deduzir isso minimizando o tempo de todas as trajetórias. Tem até um probleminha no Halliday no que se refere à reflexão, mas também depois à refração. Então, a lei de reflexão, meus amigos, é apenas o que está no quadrinho retangular abaixo. Aí, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Tá bem? Vamos falar da refração. Depois voltamos para a reflexão em outro contexto, ok? Lei da refração ou lei de Snell. Né? Ela basicamente diz o seguinte: ela relaciona o ângulo de incidência com o ângulo do raio refratado, que é o raio transmitido para o outro meio. Só que nessa relação, ela envolve os índices de refração. Nos dois meios, quando você passa de um meio para o outro, você pode passar do vácuo para o vidro, do vácuo para o acrílico, do vácuo para a água, da água para o vácuo, do acrílico para o vácuo, do acrílico, do vidro para o acrílico, do acrílico para a água. Sempre que tiver uma interface entre dois meios, vai valer uma lei desse tipo, que eu vou explicar um pouquinho melhor de onde vem essa correspondência. Então, a refração ela não é só essa equação, ela essencialmente corresponde à mudança da direção de propagação da frente de onda, né, devido a uma mudança de meio. Então, temos aqui uma mudança de meio, tem uma interface, e vocês podem ver que há uma mudança na direção de propagação, né, que é o vetor perpendicular à frente de ondas, aí, né, como mais ou menos eu tento ilustrar aqui, né. Então, vamos ter um ângulo de incidência, que é esse ângulo θ, e o ângulo de θi, e o ângulo de refração, que é o ângulo θt. Né? Aqui eu amplifiquei um pouquinho para ficar melhor a visualização. Só que essa mudança de direção não é acompanhada de nada, ela é acompanhada de várias coisas, sobretudo uma mudança de velocidade. Né? A luz não precisa de um meio para se propagar, mas se ela estiver em um meio que não seja o vácuo, a velocidade dela não vai ser c, ela vai ser um pouco diferente. Ela vai ser tal qual a velocidade da luz dividido pelo índice de refração que caracteriza esse meio, né? Essa velocidade vai ser c sobre n. Né? Então, há também uma mudança de velocidade. O que não muda é a frequência. Né? A frequência da onda incidente é igual à frequência da onda transmitida. Por que a frequência não muda? Porque cada pico de onda que entra tem que sair do outro lado. Então, a frequência é medida em objetos por segundo, então, né, hertz, objetos por segundo, então o que entra por segundo sai por segundo, vamos dizer assim. Né? Ou o que entra por minuto sai por minuto. Então temos que obedecer aí à conservação da frequência. Né? Portanto, se a velocidade muda, a frequência não muda, o comprimento de onda muda. Né? E ele vai mudar por meio dessa relação. Né? É muito fácil de ver. Se a gente define o índice de refração do lado I e o índice de refração do lado T, a gente vai ter NI igual a C sobre VI e NT igual a C sobre VT. Né? Divide uma equação pela outra e tiramos a relação de frequência e comprimento de onda. Basta substituir o C, que está aí no quadrinho, por frequência vezes lambda. Né? A frequência é igual e vamos ficar então com essa relação para os comprimentos de onda. Né? Uma outra forma de enxergar isso que eu estou dizendo é por esse quadrinho aqui, ó. Frequência transmitida pela frequência incidente é equivalente à velocidade transmitida pelo comprimento de onda transmitido dividido pela velocidade incidente pelo comprimento de onda incidente. Né? Aí eu inverto aqui a fração, né? E eu noto que as velocidades obedecem ali, C sobre N. Né? VT é C sobre NT, VI é C sobre NI. Né? E os lambdas, eles vão ser tais que podemos escrever com a relação que temos aqui. Né? E nessas circunstâncias as frequências são iguais.
Se partirmos de que as frequências são iguais, obtemos os lambdas como estão escritos nesse quadrinho aqui. Tá bem? Uma forma de ver geometricamente essa relação dos lambdas, né? Não da forma como eu tentei explicar aqui, mas apenas geometricamente, então é um outro caminho, é um caminho pelo desenho, basta olhar o comprimento de onda da onda incidente e o comprimento de onda da onda transmitida. Né? Cada pontinho ali na região 1, 2, 3 e 4 em preto são comprimentos de onda de um vale até outro vale da onda, né? Que mede um comprimento de onda. Então ali eu tenho 4 comprimentos de onda. Né? Tenho 4 comprimentos de onda. Eu pus essa barrinha em azul para formar o triângulo retângulo ali. Né? O ângulo incidente θi é mostrado na figura em relação à normal e a correspondente complementaridade de ângulos retângulos, né? Na figura em cinza. Né? O mesmo retângulo poderia ser reproduzido pela figura, pela correspondente no meio mais translúcido, ali no meio cinza, né? Onde eu tenho uma aresta do retângulo correspondente a VT vezes ΔT, né? E a outra aresta do triângulo retângulo formando esse retângulo tal qual o ângulo agora é ΔT, né? Então a gente tem duas arestas em comum entre eles, são as hipotenusas, que é essa barrinha em azul. Né? Temos dois triângulos, né? e com hipotenusas em comum. A definição que é o segmento AD. A definição de senos e cossenos pela lei de Snell, né? Ela envolve os índices de refração. Então, se vocês olharem a lei de Snell, eu reescrevo NI sobre NT como sendo seno de θT sobre seno de θi. E aí vou ali na geometria e pelo triângulo retângulo tomo os senos. Né? O seno do triângulo da parte de cima é 4 vezes o comprimento de onda dividido pela hipotenusa e o da parte de baixo é 4 vezes o novo comprimento de onda dividido pela hipotenusa, que é a mesma. Né? O lambda i está no denominador, o lambda t está no numerador, e pronto, as hipotenusas são iguais, eu posso cancelá-las, cancelo o fator 4 e tiro a relação entre os comprimentos de onda. Então posso usar tanto o fato das frequências serem constantes, tudo que entra tem que sair, como o próprio desenho geométrico aí, que corresponde a essa composição. Tá bem? E se restou dúvida, vocês podem seguir lá a dedução no Halliday, que está de forma um pouco mais esmiuçada e mais lenta. Tá? Mas eu acredito que ou com a geometria ou com as frequências em comum, vocês podem tirar as duas situações. Tá bem? Bom, falamos então brevemente da reflexão, brevemente da refração, lei da reflexão, lei de Snell, né? Lei da reflexão, lei da refração. E temos ali as ferramentas então para estudar alguns probleminhas. Um probleminha muito comum é o da mudança de fase. Né? É uma brincadeira então que se faz quando você coloca um meio, né, com índices de refração diferente, né, na frente da propagação de um raio luminoso. Nesse caso, né, a gente vai ter uma alteração na frequência que vai redundar numa defasagem das ondas, né, entre si. Uma que passa por um meio, outra que passa pelo outro meio. Aqui eu chamei de N1 e N2, e elas vão então apresentar uma defasagem. Por que vai haver essa defasagem? Porque inicialmente elas têm a mesma velocidade no ar. Quando elas entram em meios diferentes, N1 e N2, né, elas vão andar com velocidades diferentes em N1 e N2, em relação ao ar e em relação entre si. Então, na hora de sair, né, o que acontece? Nós vamos ter um atraso de uma frente em relação à outra, o adiantamento da outra em relação a uma. Né? Então, como é que a gente mede
esse atraso, né? Como é que a gente mede essa, 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 essa diferença de trajetórias, né? Bom, se essa lente intermediária tem comprimento L, a gente pode assumir que ela abarca um certo número de oscilações, ou seja, um certo número de comprimentos de onda, né? Os comprimentos de onda, se vocês bem lembrarem, dentro do meio, eles se alteram, né? Eles vão com o índice de refração, como está expresso aqui. Então, nesse caso, no meio N1, né, a gente está falando de comprimentos de onda lambda 1. No meio N2, a gente está falando de comprimentos de onda lambda 2. Se a gente dividir o comprimento dessa lente, desse meio L, pelo comprimento de onda correspondente ao índice de refração, né, nós vamos ter ali um número de oscilações lá dentro, né, um número de oscilações. Então, se os comprimentos são diferentes, vamos ter ali um número diferente de oscilações, que a gente chama de N grande, N1 e N2. Aí a gente vai tanto para o lambda 1 quanto para o lambda 2, a gente relaciona com o índice de refração do ar, que é aproximadamente 1. Né? Então, o lambda no ar, que é lambda, né, em correspondência ao N1, é lambda sobre N1. Em correspondência ao lambda 2, é lambda sobre N2. Por isso que na primeira equação trocamos lambda N1 por lambda dividido por N1 e lambda N2 por lambda dividido por N2. E temos essa relação entre os N's. Quando fazemos N2 menos N1, a expressão fica da seguinte forma. Né? Então, o índice de refração é que vai determinar essa diferença de números de comprimento de onda. Né? Essa diferença de números de comprimento de onda, que corresponde a uma diferença de fase. Né? Se essa diferença der um número inteiro, né, significa que tivemos a translação de um comprimento de onda inteiro, ou seja, recuperamos a onda. Mas se ela der meio comprimento, um número semi-inteiro, significa que a gente vai ter um vale e um pico, uma interferência destrutiva, vamos ver mais adiante. Tá? Então esse tipo de fenômeno é um dos fenômenos que aparecem aí, vão aparecer nos exercícios. Tá? Só coloquei aqui para lembrá-los dos exercícios. Tudo bem? Vamos esmiuçar um pouco mais a lei de Snell e incluir, então, a reflexão junto da refração. Né? Uma situação como a desse tipo, onde eu tenho uma luz incidente, ela é refratada, mas ao mesmo tempo ela é refletida, ou seja, uma parte atravessa o meio, a outra parte é refletida. Como acontece, por exemplo, num vidro, numa vidraça de janela, né? A gente vê a nossa imagem refletida, mas quem está do outro lado da janela também vê a nossa imagem. Então tem a transmissão refratada, mas tem também a reflexão. Né? Ou numa piscina, quando alguém está dentro d'água, enfim. E as situações são as seguintes, a gente vai fazer tanto numa situação, pense numa piscina, a situação de quem está dentro da piscina olhando para fora, né? Então o detector é o olho da pessoa e o emissor, a luz incidente, está para fora, é um objeto para fora da água, e o contrário, né? Você está fora da água e está olhando para o fundo da piscina. Né? Então o objeto está lá dentro e ele vai chegar até o teu olho, que é o detector. Né? Então, temos essas duas situações. Né? A primeira seria com o indivíduo dentro da piscina, ao lado esquerdo aí. E ao lado direito, o indivíduo fora da piscina. Né? No lado esquerdo, o objeto está fora da piscina, no lado direito, o objeto está dentro da piscina. Né? Então, a dinâmica do raio de luz é como está descrito na figura. Né? Ambos os casos temos a obediência da lei de Snell. Né? Isso vai variar conforme o índice de refração. O índice do ar ele é menor do que o do vidro. O vidro aí pode ser a piscina, tá? Que é o da água. Então o índice do ar é menor que o da água ou do vidro. No outro caso, é a mesma coisa. O índice do ar é sempre menor que o do vidro ou da água. O que muda é a posição
da luz incidente aí, né? Então é muito fácil de se aplicar. Teremos sempre N2 seno de θ2 igual a N1 seno de θ1, né? E isso sempre vai ser obedecido, tá? Então, no caso da primeira configuração, a luz que está fora da piscina, o objeto que está fora da piscina emite uma luz que vai atravessar a interface ar-piscina, ar-água, ar-vidro, no caso, e vai sofrer um desvio se aproximando da normal, né? Tal modo que o produto N2 seno de θ2 seja igual a N1 seno de θ1. Então, o θ1, ele tinha um valor, o θ2 vai ser menor, certo? Para compensar o fato do N2 ser maior, né? O θ2 vai ser menor para compensar o fato do N2 ser maior. Quando a gente inverte, né? Quando a gente inverte, o N1 é maior que o N2, aí temos o θ1, é o mesmo θ1, mas aí o ângulo, o raio de luz que atravessa vai se afastar da normal, né? Tal modo que o θ2 seja maior para compensar o fato do N2 ser menor, sempre obedecendo a equação da lei de Snell, tá bem? O curioso da situação à direita é que podemos ter uma situação curiosa, que é quando essa luz incidente vai com um θ1 que vai gradativamente aumentando. Então, imagine que você, ou você se afasta em relação ao objeto que está no meio translúcido ali, ou melhor dizendo, no meio de índice de refração maior, né, de tal modo que esse ângulo θ1 vai aumentando. Então, até quanto esse ângulo θ1 pode aumentar, tal modo que ainda exista uma luz refratada? Porque percebam, se o θ1 aumenta, aquela luz refratada na configuração à direita, ela vai se aproximando da superfície. E o que acontecerá, né, se ela aumentar muito? É mais ou menos o que essa figura diz. Aqui eu inverti, né, eu troquei de lado, só para mostrar o que está acontecendo. E então, à medida que você está indo do meio mais com maior índice de refração, N1, para o meio com menor índice de refração, N2, né? No caso do vidro para o ar ou da água para o ar, né? Você está aumentando esse ângulo θ1 em relação às sucessivas normais, chega a um ponto em que o raio refratado vai ficar paralelo à superfície, então ele não atravessa mais, né? Ele não atravessa. E se você aumentar mais, você vai ter a tal reflexão interna total, né? É quando você olha para uma superfície de um rio, meio bem rente à superfície de um rio, assim. Quando você põe bem próximo, você vai ver o rio virar um espelho, né? Vocês já experimentaram isso daí. Então, ou numa bacia também de água, enfim, mais difícil, mas enfim, né? E coisa semelhante vai acontecer no asfalto também, né? Quando você, mas aí é por outras propriedades, tá? Não é bem por isso, mas é por causa da refração também, tá? Então você vai olhar na superfície tangente assim, ó, a um tanque, a uma água, a um rio, por exemplo, ou uma lente, né? Uma lente vocês vão ver, aqui eu tenho a impressão de que aquilo é um espelho, por quê? Porque está havendo reflexão total interna, tá? Então, nessa situação de reflexão interna total, nós temos o quê? Nós temos uma circunstância, obedecendo sempre a lei de Snell, né, de um ângulo de... o que está acontecendo com o ângulo θ2? É como se o ângulo θ2 formasse π sobre 2, né? Π sobre 2, ele vai aumentando o θ2 e forma π sobre 2, que é 90 graus, né? Π sobre 2, o seno de π sobre 2 é quanto? É 1. Então você fica com a lei de Snell como sendo 1 igual a N1 sobre N2 vezes seno θ1. Tal modo que dá para tirar o θ1, que vai ser chamado de ângulo crítico, nesse caso, né? E ele vai ser simplesmente seno de θ1 igual, ou seno de θ crítico igual a N2 sobre N1. Portanto, o arcosseno dele, que é o que está em vermelhinho aí, corresponde ao próprio ângulo.
Então esse vai ser o ângulo crítico nessa experiência de reflexão interna total. Tá? A gente fala reflexão interna porque é suposto que para fora é um meio com menor índice de refração, é o ar, né, é o vácuo, e para dentro é o meio em questão. Mas, né, pode acontecer de você estar preso numa jaula de lentes, por exemplo. Aí não faz sentido falar em interno, mas é mais no linguajar geral. Tá? E é o que garante, por exemplo, que um raio de luz fique aprisionado numa fibra ótica. Né? A fibra ótica transmite raios luminosos com base nessa propriedade do índice de refração. Né? O raio luminoso dentro da fibra ótica ele vai tocar a superfície lateral da fibra, né? Tal modo que a reflexão seja total. Não vai ser transmitido luz para fora, na lateral da fibra. Né? Você só vai ver então um feixezinho de luz sair lá na pontinha da fibra. Isso é também uma das conquistas fantásticas da tecnologia. Okay? Enfim, então, se a incidência se dá de um meio mais refringente, maior índice de refração, para outro menos refringente, menor índice de refração, teremos sempre o ângulo crítico. Tá? E vale notar que em todos esses processos, o resultado vai depender da frequência da luz. Porque, apesar das frequências se manterem de um meio para o outro, né, o que acontece? Pode ser que o índice de refração seja dependente das frequências. E, de fato, o índice de refração é dependente das frequências. Né? Então, apesar de ser o mesmo meio, o meio entende a frequência da luz de forma diferente. Né? Então, índices de refração variam com a frequência. Então, um raio de luz azul tem comportamento diferente de um raio de luz vermelha. Né? À medida que a frequência aumenta, o índice de refração aumenta. Tá? Então, a luz azul refrata mais que a luz vermelha. A luz violeta refrata mais que a luz azul. Né? E assim vai. Né? O ultravioleta mais ainda, o infravermelho menos. E assim vai. Né? E a dispersão cromática, então, como a gente mostrou lá na figura do prisma, em algumas aulas anteriores, vamos mostrar novamente, né? Ela permite, por exemplo, fenômenos como o do arco-íris. Né? O que está acontecendo? Temos gotículas de chuva que pairam pelo ar, né? E essas gotículas funcionam como glóbulozinhos de um índice de refração, de um meio que tem um índice de refração maior que o do ar, a água, né? E aí, quando a luz solar penetra nesse objeto, há uma dispersão, e aí, conforme a geometria dessa gotícula, pode haver reflexão interna total, seguida de um processo refratário, que vai provocar essa dispersão total, que vai chegar até, total, quero dizer, uma dispersão bastante caracterizada, que vai chegar até aos nossos olhos. Né? E é por isso que se forma o arco-íris. Lógico que quantificar esse processo é um pouco difícil, né? Tem que saber a geometria certinha das gotículas, a distribuição das gotículas. Não é nosso interesse entrar nesse patamar aí de compreensão. Né? Uma das consequências desse processo é que o plano de propagação das ondas, né, à medida que elas são dispersadas, vai haver digamos, um descolamento desses planos, assim, não vão ser todos paralelos entre si. O da luz vermelha, por exemplo, tem uma inclinação, o da luz amarela outra, o da verde outra, o da azul outra. Então, diferentemente da onda incidente inicial, que tinha este plano de propagação, né, bem definido, né, no caso do processo de dispersão, esses planos vão sofrer algo como mais ou menos se ilustra nessa figura. Né? Você vai haver uma inclinação dessas frentes de onda. Cada frequência vai ter um planozinho
infinitesimalmente alocado aí, né? Justamente porque temos um comportamento diferente de cada frequência em relação ao meio, porque o índice de refração é diferente. Então é por isso que a gente vê esse descolamento aí das frequências em questão, tá? Então em decorrência disso que temos o processo de dispersão luminosa, tá? De um raio, muitas vezes, que seja bem colimado, bem focado, pode acontecer sempre esse processo, ok? Essa é uma das características, então. A outra vai ser decorrente da junção daquilo que vimos com o processo de polarização. Aí é um fenômeno um pouquinho mais elaborado, tá? Eu também não vou entrar em detalhes, é uma descrição razoavelmente superficial, tá? Mas envolve a refração em conjunto com a reflexão também, né? Mas envolve mais uma coisa, envolve o estado de polarização da onda eletromagnética, né? Envolve também a posição do campo elétrico, tá? A posição do campo elétrico em relação ao plano de incidência da luz no processo refratário, tá? Então, se vocês olharem aí o meio, vamos dizer, o ar e uma lente, vamos dizer assim, como está no desenho aí, imagina uma frente de onda chegando, que vai ser refletida, refratada e tal. Vocês têm que, nesse fenômeno que nós vamos discutir agora, que é mais elaborado, vocês têm que também levar em conta a posição de oscilação do campo elétrico. Se o campo elétrico está no plano de incidência, o plano de incidência é o plano da página, é o plano da figura, é o plano do desenho, né? Então, o plano de incidência, se o campo elétrico estiver na forma das setinhas ali, ó, que vão para a direita, para esquerda, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, esse vetorzinho que tem duas setinhas, uma em cada ponta. Então, se ele estiver nesse plano, ele está no plano de incidência. As bolinhas pretas representam vetores semelhantes, só que ortogonais ao plano de incidência. Então, nem sempre ele vai estar num plano ou ortogonal ao plano, mas ele vai poder ser decomposto em componentes que estão no plano de incidência e em componentes que estão perpendiculares ao plano de incidência. Em componentes que estão na direção do vetorzinho pontinha para lá, pontinha para cá, e em componentes que estão na direção da bolinha preta, que fosse como se estivesse entrando e saindo da página, tá? Fique claro isso. Então ela tem ali, por exemplo, um raio de luz, ela está incidindo e tem componentes das duas formas, ou no plano de incidência, né, que é o plano da página, ou perpendicular ao plano da página. Isso eu estou falando do campo elétrico, tá? Campo elétrico. Então ele está ali. Na hora em que ele reflete e é refratado, o que é que acontece? Acontece o seguinte: a polarização no plano da página sofre efeitos de reflexão e refração de forma diferente da polarização ortogonal no plano da página. E existe uma configuração tal em que são refletidos apenas as componentes que são ortogonais ao plano da página. E essa configuração é tal que o ângulo de refração, é o θr, mais o ângulo de incidência, que é o θb, aí, que é nessa configuração B, é de Brewster, tá? Forma 90 graus. Formam exatamente 90 graus. É muito curioso isso, né? Mas é decorrente da geometria e etc e tal, né? Então, nesse caso, este ângulo de refração pode ser escrito como, que é o θr, né? Na equação de Snell, pode simplesmente ser escrito como θi menos π sobre 2, né? É só manipular ali, θi mais θr igual a π sobre 2,
Então, θi menos π sobre 2 é o θr. Eu vou lá e substituo na equação de Snell, como está ali. E aí decompõe o seno, né? Seno de θi menos π sobre 2. Vai ficar seno de θi, cosseno de π sobre 2, menos cosseno de θi, seno de π sobre 2. Né? O primeiro termo dá zero. Enfim, vocês trabalham aí, manipulam, a gente pode até fazer como dúvida na aula, mas enfim, vai tirar essa expressão para tangente. Né? Passagenzinhas muito simples aí do ensino médio. Então, vocês tiram a relação do θi tal que corresponde a essa configuração, que é de 90 graus ali no desenho, e que é tal que a polarização perpendicular ao plano de incidência, né, é a única componente que é refletida. Tá? É a única que é refletida. A que é paralela não é refletida. Tá? Essa configuração de incidência é chamada configuração de Brewster ou o ângulo de Brewster. Né? Aí é possível, aí eu não vou entrar em detalhes, é só informativo mesmo, tá, gente? É possível calcular a amplitude da onda transmitida e a amplitude da onda refletida, tá? Basicamente, o resultado desses cálculos dá diagramas desse tipo, por exemplo. Vocês podem ver que então, para a curva vermelha, temos situações em que a componente paralela ao plano incidente, componente paralela em vermelho, ela na reflexão, ela é zero. Né? Aquela que é perpendicular ao plano de incidência, ela nunca será zero. Tá? Isso pode ocorrer tanto de um meio para o outro, como do outro para o 1. Né? A diferença é que do outro para o 1, que é a figura da direita, tem também a reflexão interna total. Mas tem o ângulo de Brewster também. É aquele que zera a reflexão da componente que é paralela ao plano de incidência, no que diz respeito ao campo elétrico. Então, naturalmente, isso aqui é um pouco mais elaborado. Para tentar clarificar um pouco isso, eu ponho esses diagramas aí da forma em 3 dimensões, né? E vocês podem ver que temos sempre uma componente que é paralela ao plano de incidência e uma que é perpendicular ao plano de incidência. Tá? Então, a ideia para calcular aqueles coeficientes é sair fazendo essa decomposição. Tá bom? Nesse caso, assim, como eu disse, é um pouco além daquilo que a gente planeja para o curso, tá? Mas é para vocês também terem esse conhecimento aí dessa influência da polarização no processo de refração e de reflexão na presença de uma interface, né? Então, quem tiver mais curiosidade pode trabalhar nesses exercícios aí de outros livros, enfim, em aprofundamentos relativos ao curso de ótica. Né? Um processo bastante interessante. Esse processo com o ângulo de Brewster, ele inclusive pode ser executado com elétrons. Ora, mas com elétrons? Nós estamos falando de sim, de luz, mas sim, mas os elétrons têm comportamento ondulatório. Né? Eles têm um comportamento muito peculiar, né? Quando descritos pela equação de Dirac. Né? Então, isso é um tema já muito mais aprofundado, mas isso acontece. Então, temos o ângulo de Brewster para elétrons também. Coisa bastante interessante também. Né? Tem muitas coisas que podem ser derivadas desse conceito do ângulo de Brewster. Ele é uma ferramenta muito presente na ótica. Tá? E aqui um exercíciozinho para que vocês exercitem o problema de reflexão interna total. Né? Temos uma fonte pontual dentro de uma piscina, ela está a 80 centímetros da superfície da piscina, né? E o que acontece, então, vai ser o raio vai ser emitido, vai sair do índice de refração mais alto para o índice de refração mais baixo, né? Então, nesse caso, há a possibilidade
da reflexão interna total. Então, vocês, pensando que essa piscina é um lago, na verdade, né? A fonte está 80 centímetros abaixo, eu quero que vocês encontrem qual a extensão radial, né? Que vai permitir que esse raio de luz dessa fonte pontual saia da piscina, né? Então, vocês vão ter que pegar lá o índice de refração da água, o índice de refração do ar, que é 1, e encontrar, então, o ângulo e, consequentemente, o comprimento relativo à reflexão total, tá? Fica como exercício para vocês. É bem fácil, tá? Bom, com isso finalizamos então essa aula óptica 2 A, né? Vamos de imediato para a aula B, né? Onde falaremos agora de interferência, né? Começaremos então um assunto também bastante amplo, que é o da interferência. Sempre aí no contexto do capítulo 35 da nossa referência número 1, tá bem?